Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio, o espaço onde nós deciframos os bastidores tributários e financeiros da sua empresa. Meu nome é Josiane Laviola, sou advogada tributarista, sou especialista em vendas, marketing e geração de valor para empresas. Este é meu sócio, Wesley Romero, ele é contador, tributarista, bacharel em Direito. E aí, Wesley, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar? Vamos embora. Hoje nós preparamos para vocês um tema de muita relevância. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária. E nós, que visitamos aí pelo Brasil muitas empresas, a gente tem se deparado, Wesley, com uma coisa muito importante e muito preocupante ao mesmo tempo. As pessoas têm falado ainda, que a reforma tributária não começou, elas ainda não entenderam de fato que a reforma tributária já está valendo, as mudanças já estão acontecendo e 2027 já está na porta aí com uma mudança que em muitos anos, a gente conversando um pouquinho antes de começar aqui, em muitos anos realmente não acontecia. É verdade. A última legislação tributária, na verdade, ela data de 66. Então essa reforma tributária, ela zera todas as normas que a gente conhecia e cria novas normas, Então, assim, tem muitos empresários que estão completamente perdidos por não conhecerem, não terem uma pessoa ali na consultoria, ou a equipe interna não tem esse conhecimento mais aprofundado. E tem aqueles, assim, que estão em berço esplêndido, Então, assim, vamos tocar esse ano e depois a gente vê o que dá. O que a gente mais escuta, na verdade, aquela famosa frase, Ah, mas o governo pode voltar atrás, não está tudo aprovado ainda, pode ser que nem aconteça, as pessoas estão ainda acreditando que a reforma tributária pode não acontecer. Na verdade, a reforma tributária já aconteceu. Esse ano de 26 é um ano de teste para os impostos que foram criados, a questão do CBS é um teste para o governo. Então, não existe essa possibilidade de maneira nenhuma do governo retroceder. Realmente existem alguns pontos cegos, que faltam ainda o governo, através de decretos, de leis complementares, ele regulamentar algumas situações, igual o split payment, por exemplo. Hoje, nós estamos falando aqui, dia 9 de março, hoje ainda não tem nada regulamentado a respeito do split payment. Então, existem algumas situações que vão ser regulamentadas, mas isso não quer dizer que a reforma tributária não esteja aprovada. A reforma tributária está aí e o grande risco é que, por exemplo, para segmento de laticínio, que é um dos nossos pontos fortes, os laticínios não mais terão aquelas regalias dos créditos presumidos da forma que são, as alíquotas zero para os produtos, benefícios fiscais estaduais. Então, tem muita coisa em jogo e a gente tem que ficar atento. Até o que vai ser regulamentado já existe. O que falta é regulamentação. Não significa que ele não vai existir, que ele vai deixar de existir ou que ele não exista, A regra do jogo já foi criada. Exatamente. O que está sendo aprovado são as ferramentas. Wesley, como você falou, nós somos especialistas em indústria de laticínios, é o nosso ponto forte. Eu tô curiosa aqui para te fazer uma pergunta. Onde é que a dor da reforma vai bater mais forte nas indústrias de laticínios? Então, não só para as indústrias de laticínios, mas para as empresas geral do Brasil, o principal ponto de atenção ali vai ser na margem. A margem de lucro vai ser afetada diretamente, abordando uma questão de laticínios, por exemplo. Muitos laticínios usam o crédito presumido, por exemplo, como um grande indicador ali na hora de fazer a precificação. É um dos indicadores ali para ele atingir, às vezes, o ponto de equilíbrio ou ter um preço mais competitivo, uma entrada no mercado. Então, essas situações de crédito presumido vão sofrer um impacto direto. O fim da compensação cruzada vai esvaziar o caixa da empresa, é outro ponto de impacto direto. E nós temos ainda a nova forma de apurar os impostos, que agora é a chamada apuração assistida. Ele traz uma atenção maior ali aos créditos, ao tempo que você terá para utilizar aqueles créditos. Então, sem sombra de dúvida, o ponto de dor principal, de atenção principal, são as margens de lucro, as margens de contribuição de cada produto. Tem a questão também do iogurte, que vai sofrer uma alteração, vai afetar também diretamente a margem de lucro, das indústrias de laticínios, a precificação, que é um assunto também que a gente vai conversar num outro episódio que a gente vai gravar. O mais preocupante, então, para as indústrias e as empresas no geral, Porque às vezes tem algum empresário que está assistindo a gente aqui, não é dono de uma indústria de laticínios. Nas empresas no Brasil, no geral, nesse momento, eles têm que se preocupar realmente em adaptar ali a questão do caixa, capital de giro. Exato. Hoje, como que funciona, por exemplo? Hoje a gente já tem uma classificação tributária pronta. Nós já temos lá as classificações de todos os produtos, para todos os impostos que a gente tem aí, PIS, COFINS e ICMS são nossos impostos ali que mais
oscilam dentro dos meses, né? A questão de apuração de crédito, a questão de apuração dos débitos. Com a reforma tributária, essas classificações elas vão passar por uma completa reformulação. Então são novas classificações, são novos produtos que deixam de ter alíquota zero, passam a ter uma tributação. São produtos que antes eram tributados integralmente, agora vão ter uma redução da base de cálculo dele para a gente apurar o imposto. Então a gente vai ter uma reformulação completa de todas as classificações tributárias e isso impacta diretamente na nossa margem, né? Às vezes a empresa ali que não está confiante, né, no início da reforma tributária, ela vai demorar a reajustar a sua base cadastral, vai demorar a se atentar para a necessidade de fazer simulações. Como que está meu cenário hoje? Como vai ficar meu cenário após a reforma tributária? Muitas empresas, infelizmente, vão estar com seus produtos nas prateleiras dos mercados aí sendo vendidos, mas às vezes tomando prejuízos, às vezes com margens erradas, às vezes com precificação completamente errada. Na verdade, isso já acontece hoje, né? Hoje a gente vê que a maioria dos empresários que a gente conversa, você que está aí do outro lado, pode deixar nos comentários. Tenho certeza que não sabe realmente precificar o produto de maneira eficiente, né, com todos os dados necessários para realmente chegar a um preço final ali. Wesley, agora você como contador, né? Você tem aqui o Grupo Equilíbrio, consultoria, auditoria tributária, tem lá a sua contabilidade com a sua família. Agora, como contador, olhando para dentro da contabilidade lá, como que vai ficar o papel do contador? Por quê? Quando a gente conversa com o empresário aqui, através da consultoria, né, que a gente vai mostrar o nosso trabalho para o empresário, ele sempre responde: Josi, mas eu já tenho um contador, né? Eu já tenho quem faça isso por mim. Mas você, como contador, como que vai ficar realmente o papel do contador com a reforma tributária agora nesse momento? Então, o contador, assim como nós, a empresa de consultoria também, né? Eu estou nos dois campos ali. A gente está passando por um período completamente não vivido, assim, né? De 66 para cá. Então é algo muito novo, é algo assim que está gerando uma complexidade muito grande na interpretação das informações, na interpretação das consequências, dos impactos que isso vai gerar diretamente na economia, na parte comercial, nas empresas. Então, assim, são muitas situações que precisam de ser estudadas, interpretadas e aplicadas até na gestão das empresas. Então, isso é dia a dia. O contador, assim como a consultoria, a gente entende como algo complementar, né? Fazendo uma analogia aqui, vamos supor que o contador seja o engenheiro de uma obra. Ele cuida da base, ele participa do dia a dia, e nós do grupo, nós somos os arquitetos. Né? Nós vamos pegar todas as informações e dar direcionamento. Então são, na verdade, situações complementares. O contador, eu como contador também, ele vai ficar muito contente sabendo que tem uma empresa especializada ali, né, junto com ele ali, para gerar os melhores resultados para a empresa para quem ele presta serviço. Sim, até porque a consultoria não existe à toa, né? Exatamente. Não tem como, a consultoria não passou a existir para substituir contadores ou contabilidades. Ela surgiu exatamente porque a contabilidade precisa também dessa complementação, né? E para a empresa ter duas empresas trabalhando para ela, né, em prol dela, enfim, de todas as questões tributárias dela, é uma vantagem gigantesca quando o empresário entende, né, a importância disso. Porque, como o Wesley disse, contador como engenheiro, ele trabalha toda a base, né? Uhum. Toda a questão de tributação ali, a base, a entrega de obrigações acessórias, porque muitas vezes os empresários nem sabem tanto que uma contabilidade trabalha, por exemplo, o tanto de obrigação acessória, o tanto de informação que a contabilidade tem que enviar para a Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, né, e tudo mais. As consultorias, elas vêm com a legislação com um olhar de fora para poder aperfeiçoar, né, embelezar, como se fosse o arquiteto, né, usando aquela analogia, embelezar, trazer um pouco mais de visão para o que o arquiteto fez, né? A contabilidade, ela faz o trabalho, igual você disse aí, mensal, ao dia a dia, a série de obrigações, a série de declarações que precisam de ser transmitidas e tal. A consultoria, ela vem mais num caráter de inteligência tributária. Isso mesmo. Sabe? Na questão de ajustes, na questão de planejamentos, estratégias, a gente consegue enxergar mais oportunidades, né? De maneira nenhuma desmerecendo o trabalho do contador, sou um contador, né? Mas a gente sabe o tanto de tempo que a gente perde, entre aspas, cumprindo as obrigações que são impostas pelas legislações tributárias. Então, assim, a gente tem muita coisa para entregar no dia a dia como contadores. E a consultoria vem como uma estratégia. Eu acho Excelente. Que é a mega parceria estratégica, assim. São duas empresas especializadas gerando... Enquanto um conhece tudo,
faz tudo, entende todo o parâmetro da empresa, o outro vem com inteligência estratégica baseada na informação. Até porque não adianta ter uma excelente consultoria se a contabilidade não for boa. Exatamente. Por quê? A consultoria não vai conseguir trabalhar com os dados que não são bem feitos, bem transmitidos, bem criados, né? Exato. Então, um, de fato, complementa o outro. Uma contabilidade sem consultoria é uma contabilidade, mas a empresa não tem estratégia. Seria um básico ali, né? É o básico. Agora, uma consultoria sem uma boa contabilidade, ela não trabalha. Exato. Ela não consegue funcionar. Ela depende das informações, né? Exato. E dando continuidade nesse tema, né, tão importante, que seria essa visão estratégica, né, da consultoria, principalmente a consultoria tributária, aquelas empresas que não possuem ainda essa parceria estratégica, acaba que essa pressão de margem, essa pressão tributária acaba inserindo os empresários numa área de risco. Né? Essa área de risco, às vezes, faz com que ele tenha que fazer alguns malabarismos fiscais, tenha que sonegar alguns impostos, tenha que trabalhar errado, gerar informações incorretas, às vezes, para a contabilidade e tal. Então, são riscos, assim, que podem facilmente gerar um passivo fiscal e, num curto espaço de tempo, assim, colocar, às vezes, em risco ou comprometer toda aquela estrutura que ele vem criando através de anos e anos, a estrutura de empresa como em si, né? Porque a gente sabe muito bem, a gente já teve vários casos, já participou de algumas autuações, às vezes a empresa vai trabalhando ali, vai juntando um caixa, juntando um fôlego financeiro, de repente vem uma autuação lá nos últimos 5 anos e pronto. Aquilo ali já gera um cenário aterrorizante para as empresas. Então, às vezes, todo o lucro que ele vem angariando ali no decorrer daqueles anos, o trabalho com margem baixa de lucro, às vezes tudo é levado embora nos juros e multa que o governo federal ou estadual vai inserir em cima daquela situação. É a falta de entender que a estratégia é necessária. Exato. Pode ter uma boa contabilidade? Não. Deve ter uma boa contabilidade, mas é necessário ter estratégia. Sim. Quando ele não tem estratégia, ele fica no escuro, não consegue tomar decisões assertivas. E aí, a falta de decisão assertiva, o que eu quis dizer? A falta de estratégia faz com que você não tenha clareza para poder tomar decisões. A falta de clareza faz com que você sonegue às vezes. Uhum. A sonegação faz com que você seja autuado. A autuação te leva a dívidas e vira um efeito dominó, né? Uma Exato. bola de neve. Exato. Então, uma boa contabilidade unida a uma boa estratégia traz clareza, boas decisões, porque uma vez que você tem clareza, você pode tomar boas decisões, entender de fato o caminho que você deve seguir. E essa é a importância, né, de ter uma consultoria tributária trabalhando aí junto com a sua empresa. E pensando nisso, né, e na reforma tributária, que é o que nós estamos conversando aqui, o Grupo Equilíbrio criou o panorama fiscal, né, da reforma tributária. E o que é esse panorama fiscal, Wesley? Como que a gente faz isso funcionar no dia a dia da empresa? Então, é muito legal porque hoje a maioria das empresas trabalham no achismo, né? Então compram mal, apuram os impostos mal, né, para formular o custo tributário dele, precificam mal, os vendedores vendem às vezes um produto que está dando uma rentabilidade ruim para a empresa, então cria um ciclo negativo. O Panorama 360, Panorama Fiscal, a gente visa justamente fazer o quê? A gente trazer clareza para a empresa. A gente quer trabalhar, a gente entrega, na verdade, né, um trabalho todo pautado em todos os cenários possíveis que essa nova reforma tributária traz dentro do IVA e dentro da CBS. Com base em dados reais da empresa. Imagina a empresa conseguir pegar toda a movimentação dela do mês de fevereiro e simular já com a reforma tributária, com os impactos, como ele estaria, quais os impactos ele estaria sofrendo se hoje a reforma já estivesse valendo, como seria ali com os dados reais dele de fevereiro. Então, é muito importante, porque, mas a reforma começa só em 2027, para que eu preciso desse panorama agora? Exatamente para tomar as decisões de 2027, porque se você não entender que o seu caixa vai ser impactado, pode ser que você seja uma indústria, que a gente está falando de indústria de laticínios, que produza muito iogurte, talvez seja o carro-chefe da indústria de laticínios. Ele vai sofrer uma tributação que ele não sofre hoje. Então, quanto isso vai impactar no seu caixa? Você não pode ter isso, como diz o outro, né? A gente já está trocando pneu com o carro andando. Agora, isso vai ser muito pior em 2027, porque aí, basicamente, a gente vai trocar os 4 pneus ao mesmo tempo, se você não tomar essa decisão agora, né? E aí, o que acontece? As empresas, aqui a gente falou do caixa, falamos do iogurte, e ainda tem as empresas que vendem produtos tributados já.
né, elas vão sofrer o impacto por conta do split payment. Exato. O split payment ainda não foi regulamentado, mas ele já é algo real, ele existe, né? O que a gente não sabe ainda é o momento, nem as questões... As ferramentas aí, direito. Exatamente. A CBS, eu escutei isso hoje, né? Conversando com o contador hoje, ele falou assim, Josi, mas eu acho que a Receita Federal vai acabar abrindo mão disso aí, ela vai mudar, não tem necessidade. Não existe isso, não existe. Já é real, portanto, em um outro episódio a gente vai falar sobre isso também, sobre a apuração assistida, né, que vai ser o novo modelo de apuração das entradas e saídas ali das empresas, apuração fiscal. Ela já está funcionando, você já consegue, você que é contador, né, que é tributarista, que trabalha com as empresas, você já consegue com o certificado digital do seu cliente acessar a apuração assistida dele, ela já está rodando ali no sistema beta. Então, as coisas já estão acontecendo. Esse panorama fiscal que a gente criou, que o Grupo Equilíbrio criou, que nós estamos trabalhando aí já nas indústrias de laticínios, ele é uma mão na roda gigantesca. Ele vai te dar uma clareza para tomada de decisão gigantesca, porque nós já conversamos sobre isso também. O quanto as empresas serão afetadas com questão do capital de giro, se elas não se anteciparem, quantas podem não conseguir continuar. Não, exatamente. E além da gente trazer todo esse impacto e junto um plano de ação estratégico para já criar um cenário todo pronto para quando entrar em vigor já 2027 a CBS, o grupo ele mapeia o impacto em cada linha de produto. Então, vamos supor um laticínio que trabalha com queijo, vai ter um impacto de como o queijo vai ser trabalhado a partir da reforma tributária, o iogurte, como que é o cenário hoje, como que é o cenário para a reforma tributária. Então, a gente cria esses multicenários, né, para a empresa ter uma noção clara como que a movimentação dele está hoje e como que vai ficar já no cenário que vai iniciar agora em 2027. E qual é o impacto disso no caixa da empresa? A sua empresa hoje tem caixa para alargar com esse capital de giro que vai acontecer junto com a reforma tributária? Porque a reforma tributária, na verdade, ela é algo que o governo já quer há muito tempo. Porque vai ser o fim do float tributário, que a gente já falou isso em alguns eventos. Mas assim, o float tributário, ele vai praticamente ser extinto e vai ficar na mão do governo. Então as empresas, elas precisam de ter caixa para suportar o fim do float tributário também. Então são vários cenários que vão impactar diretamente o dia a dia da empresa. Então às vezes fala assim, mas essa coisa tributária deixa o meu contador resolver. Deixa para a minha consultoria resolver. Esse negócio tributário, ele vai afetar diretamente a parte comercial, a parte do caixa. E talvez vai ser um dos pontos assim, de maior relevância dos últimos tempos para compor a sua margem de custo. Tem muitas empresas, né, que a gente atende ali e paga folhas altíssimas, 100 mil, fora imposto de renda e contribuição social, e utilizam créditos de PIS e COFINS para pagar essas guias. Exato. E aí, com o fim também da compensação cruzada, né, que você falou lá no início, essas empresas não vão poder utilizar mais esses créditos para quitar essas guias. E aí, você tem caixa para poder dar conta, né, de pagar essas guias mensalmente? Além disso, Wesley, tem uma mudança que começa agora, em abril, que foi o aumento no Fundo Rural. Então, verdade. Se você já paga aí um imposto alto, Fundo Rural deu uma aumentadinha aí, se você não sabe, pode procurar seu contador ou sua consultoria, verifique com eles. É mais ainda do seu caixa, vai demandar ainda mais caixa, ainda mais organização. Né? E uma grande estratégia que a gente traz, né, com o panorama fiscal, é justamente hoje, principalmente as indústrias de laticínios, né, que trabalham com muitos itens que estão na cesta básica ali, então tem alíquota zero, ou tem alíquota reduzida, acaba que, consequentemente, vão acumulando um crédito ali. Com a reforma tributária, essa nova apuração, né, a chamada apuração assistida, todo o foco passa a ser as entradas das mercadorias. Então, a criação para acompanhar os créditos e todas as entradas, a gente vai ter que acompanhar agora, nesse novo cenário, se o meu fornecedor pagou o imposto dele. Porque se o meu fornecedor não pagou o imposto dele, aquela entrada de mercadoria não gera crédito para mim. Então, isso vai impactar diretamente o meu preço de venda novamente. Exatamente. A precificação vai ser super afetada. Precificação e margem. E é também assunto de um outro vídeo que a gente vai gravar aqui. Então, a gente está finalizando por aqui. Se você entendeu tudo que a gente conversou, tudo que a gente falou, que é a importância da clareza, né? A importância da estratégia unida à contabilidade bem feita, a importância de se antecipar com a reforma tributária, é só entrar em contato, os dados estão aqui na descrição. Pode comentar aqui também, que a gente vai
responde vocês aqui. Entre em contato para entender um pouco mais, né, sobre esse panorama fiscal que o Grupo Equilíbrio faz, para vocês saírem, né, na frente desse negócio aí e não trocar 4 pneus ao mesmo tempo ali em 2027, porque pode ser que não dê tempo, né, de fazer exatamente tudo que precisa ser feito, e aí, de fato, as consequências surgirão. Se inscreva no canal, né? A gente tem vários assuntos super importantes que vocês vão adorar assistir. A gente vai ficar nesse formato de bate-papo mesmo, que é uma coisa mais descontraída, para ficar fácil de vocês entenderem, de vocês participarem. A gente quer que vocês sintam que estão aqui com a gente também, conversando. E é isso. Tem mais alguma coisa para você só falar? queria acrescentar, o Panorama Fiscal ele é um produto do grupo, né? A gente está pronto aqui para entregar todos os conteúdos, né? Entre em contato com a gente tem uma apresentação onde a gente demonstra todos os itens que serão abordados, todos os impactos que vão gerar, as análises por produtos, né, os indicadores que serão levantados com base nesses estudos que serão feitos. Entre em contato conosco e se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe perguntas, alguma dúvida que tenha surgido durante esse bate-papo aqui. A gente vai sempre manter esse formato de uma linguagem mais tranquila, uma linguagem sem trazer muitas situações técnicas, assim, que é a linguagem dos empresários. É a nossa linguagem, né? A gente tem que ter conhecimento aprofundado, mas a gente tem que comunicar de forma clara, de forma objetiva e sempre muito dinâmico. Então, pode deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta aí, que em breve a nossa equipe vai responder e vai entrar em contato com vocês. E até o próximo. Valeu, gente. Tchau.